Durante muito tempo já fizeram várias coisas com a Kombi, desde carrinho de churros até motorhome. Tem uma Kombi que foi produzida pela Carmanguia chamada Kombi Safari. E é sobre essa Kombi Safari que nós vamos falar hoje. E para poder falar sobre a Kombi Safari, vamos dar uma passada um pouquinho na história da Kombi. A Kombi teve sua ideia nos anos 40 com o desenho do importador. O importador é que até que trabalhava com Volkswagen, chamado Ben Paul. Esse Ben Paul ele idealizou no seu diário uma Kombi que era praticamente uma caixa em cima de um chassi de Fusca. Foi daí que surgiu a ideia da Kombi. Vamos falar mais a respeito e bora pro vídeo. De início eles foram fazer essa Kombi com o desenho do Ben Paul e não deu muito certo. Ela era muito ruim de estabilidade, era ruim de curva, ela balançava muito, era um carro muito estável. E eles fizeram várias coisas para tentar regular a estabilidade da Kombi, só que não conseguiam. E aí conseguiram regular a estabilidade da Kombi fazendo uma pequena coisa, tirando o chassi de Fusca fora e fazendo uma Kombi monobloco. A Kombi foi um dos primeiros carros monobloco, pelo menos o primeiro da Volkswagen a usar monobloco. Ao invés de ser chassi e motor, que nem eram os carros da época, ela já utilizou o monobloco. Monobloco não é nada mais, nada menos que a própria carroceria integrada com chassi. Ela é um conjunto só. E eles fazendo monobloco, eles conseguiram ter a estabilidade que a Kombi precisava em curva, em tudo. E a Kombi foi lançada em 8 de março de 1950. E desde o seu início, do início das primeiras Kombis, elas vinham para o Brasil importadas, elas desciam no Porto de Santos. E de começo, as primeiras Kombis eram todas na versão furgão. E elas eram com motor de 1.100 cilindradas que rendia 25 cavalos. Em 1951 é lançada a Kombi com 8 janelas. Essa Kombi já era para transportar passageiros, porque antes a Kombi era só utilizada para transportar carga, ela era furgão. Essa com 8 janelas já era feita para transportar passageiros. Ela só não tinha janelas no curvão traseiro e a janela de frente para o porta-malas. Aquelas janelas elas não tinham, era tampada ali. Só tinha janelas onde tinha realmente os bancos, que era o banco da frente, o banco do meio e o banco de trás. A Kombi com todos os bancos tem espaçosamente tranquilo, espaço para 9 ocupantes, sem ninguém ficar apertado. Em 1953, a Kombi ela passa a ser do estilo CKD. O que era esse sistema CKD? Elas vinham desmontadas na Alemanha, elas eram montadas aqui no Brasil. Quem fazia a montagem dessas Kombis aqui no Brasil era a empresa Brasmotor. Essa empresa Brasmotor, futuramente, ela foi a Brastemp. Você tem uma Brastemp em casa? É a mesma empresa que faz essa Brastemp da sua casa que lá no passado produziu a Kombi. Produziu entre aspas, né? A Kombi vinha desmontada no estilo CKD e elas montavam a Kombi aqui no território brasileiro. Em 1957, a Kombi ela passa a ser produzida no Brasil. A Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e começa a produzir a Kombi aqui no território nacional. E nesse ano também o motor de 1.100 cilindradas e dá espaço para o motor de 1.200 cilindradas, que rende 36 cavalos. Em 1959 a Kombi passa a ter partida elétrica. Antes era ligada com uma manivela na parte de trás da Kombi que você tinha que virar para dar partida na Kombi. A partir desse ano, ela passa a ter um botão no painel para você ligar a Kombi. Em 1960, é lançada a primeira Kombi já pensada em motorhome. Era uma Kombi já meio que adaptada para o camp. Ela não era bem que nem a Kombi Safari, que era uma casa praticamente sobre rodas. A gente vai falar muito sobre a Kombi Safari nesse vídeo ainda. Mas ela já tinha uma pia, já tinha uma cama, já tinha um espaço para uma frigobar. Ela não tinha um banheiro em si, nem a Kombi Safari, mas já era meio que uma casa ali. A propaganda dizia que era uma Kombi adaptada para o camp, para você ir fazer um camp com a sua família. Já começa a surgir a ideia por trás da Kombi Safari. A partir desse ano,
ela passa a ter a tampa do porta-malas. Antigamente a Kombi só tinha as portas laterais, aquelas portas do salão, para você ter acesso a onde ficavam as bagagens da Kombi, onde transportava as pessoas. A partir desse ano ela passa a ter uma porta no porta-malas. Como é que era bem? Ele tinha uma tampa maior no motor, porque antes o tanque ele era um pouquinho mais para trás do que é na Kombi hoje, que é mais pro meio do carro, o tanque da Kombi. E esse espaço era para acomodar esse tanque de gasolina. E também era para acomodar em cima do motor um espaço que era para o step. O step era colocado em cima do motor, por isso que a tampa atrás era uma tampa maior e não tinha espaço para uma tampa de porta-malas. Em 1961, a Kombi ela passa a ter marcador de combustível. Antes era uma torneirinha embaixo do tanque, tanto que o tanque era mais para trás, na tampa maior, ficava até mais fácil o acesso a essa torneirinha. Depois a torneirinha, quando o tanque passou para o meio do carro, ficou um pouquinho mais difícil você ter acesso a essa torneirinha. Era uma torneira estilo das motos, de um lado vira para reserva, do outro lado vira para o normal e dá para você fechar a gasolina, caso tivesse um problema de boia, alguma coisa que ficasse encharcando, você podia ir lá e deixar a torneirinha do combustível fechada. E isso aí acontecia, você andava com a Kombi falhava, morria porque acabou a gasolina, você ia lá atrás, abria a tampa e virava a torneirinha para reserva. Depois você ia até o posto com a Kombi. Nesse ano, além do marcador de combustível, ela também ganha piscas luminosos. Na frente, os piscas na traseira, nesse ano, ainda são todos na cor rubi, na mesma lanterna que servia para o freio da Kombi, servia para os piscas. E essa Kombi, as mais antigas, eram chamadas de Kombi Corujinha, porque a frente da Kombi aqui, ó, se você olhar para ela, lembra, sem olhar o vidro bipartido, só que parece aquela testa da coruja, os olhos da coruja. Então ganhou esse apelido de Kombi Corujinha. Em 1962, a Kombi de 8 janelas, ela ganha as janelas no curvão traseiro. Na verdade, essa melhoria das janelas no curvão traseiro era para melhorar a visibilidade de quem dirigia a Kombi. Quem dirigia a Kombi tinha uma janela desse tamanho, agora tem janela também no curvão, então ele ganhou um espaço de visão muito maior. E no ano seguinte, em 1963, a Kombi ela ganha as janelas nas laterais do porta-malas também. Ela passa a ser a Kombi de 12 janelas. Em 1964, o pisca dianteiro da Kombi ele fica maior, ele fica num tamanho oval. E suas lanternas traseiras elas passam a ser bicolor. Elas ganham os piscas na lanterna traseira, que antes era junto com a luz de freio, era uma lanterna rubi, agora eles passam a ser o pisca em cima e a luz de freio embaixo. Em 1967, um motor 1200 ele dá lugar seu espaço para um motor de 1500 cilindradas que rende 52 cavalos. Meus amigos, eu junto com a Ravena estamos montando uma empresa que é uma empresa que é uma perfumaria na verdade, mas por enquanto a gente está trabalhando com velas aromáticas. O nome da empresa é Gatti della Luna. Eu vou deixar aqui para você que assiste meus vídeos, para você que é meu telespectador, um cupom de desconto que é metaneiro 15. E pode ver aqui do lado o vídeo para vocês conhecerem como que são as velas. São velas aromáticas na cor branca e são velas aromáticas também coloridas para você colocar aí na sua casa, uma vida mais saudável, mais tranquila, sem estresse. E também a gente usa velas sustentáveis em prol do meio ambiente, são amigas do meio ambiente, porque é cera de coco e pavio de algodão, gente. E qual é a intenção ela da tem uma vela? queima muito mais limpa que uma vela normal. É uma queima limpa, exatamente. Não usamos parafina e nem usamos cera de soja, porque a cera de soja também contém parafina. Então, nós usamos a cera limpa para ser, se você tem animais de estimação, crianças e tudo mais, não tem problema nenhum acender a vela dentro de casa. E qual a intenção da vela? É trazer mais paz para sua vida, menos estresse, uma vida mais tranquila para você e para sua família. E em breve nós vamos trazer mais 2 produtos que vocês vão adorar e vocês vão usar muito no carro de vocês. Como é que é, amor? Gatti della Luna. Na cabeça, hein, pessoal? E vamos voltando a falar sobre a Kombi, porque em 1973 a Kombi na África do Sul ela foi lançada, a Kombi Safari, já na África do Sul. Ela é lançada, uma versão da Kombi Safari, ela foi produzida apenas na África do Sul. Essa Kombi, que era uma Kombi corujinha, só que
com o trailer atrás. Já era casa sobre rodas, que a gente vai falar sobre a Kombi Safari, ela já era montada nessa Kombi Safari lá da África do Sul. A única coisa que essa Kombi Safari da África do Sul, na Kombi nacional, ela tinha um compartimento em cima da cabine que dava para você, que era uma cama na verdade, dava para você dormir até um casal ali em cima. E essa Kombi Safari da África do Sul, ela não tinha essa cama, ela tinha todo o resto. Essa Kombi, ela foi produzida pela empresa Karmann Ghia, a mesma que produziu a Kombi Safari aqui no Brasil. Essa empresa Karmann Ghia era a empresa Karmann, que construía carrocerias, junto com o estúdio Ghia, que fazia projetos. É a mesma empresa que fez o nosso Karmann Ghia aqui no Brasil, que foi lançado lá na Alemanha em 1955. Então, desde 55 essa empresa já fazia o Karmann Ghia. Teve outras versões também que ela produziu, e ela também produzia a Kombi Safari. Em 1974, no ano seguinte, essa Kombi Safari que foi lançada na África do Sul, ela é lançada lá na Alemanha. Passa a ter a versão alemã. A versão alemã desse ano, ela já é com a frente da Kombi Clipper. Ela tem umas diferenças, na verdade, da Kombi Clipper, que é a posição do pisca. O nosso pisca foi mais em cima, o deles foram quase junto com o do para-choque embaixo. E também essa Kombi Clipper, além de ter 12 janelas, ela tinha só 3 janelas. E a porta dela, além de ser umas portas de salão que abriam, elas eram uma porta de correr, eram chamadas as Kombis alemãs, a T2. Demorou aqui no Brasil para eles terem a porta de correr, na verdade. Porque aqui no Brasil, como o povo é mais conservador, eles ficaram com medo de mudar a Kombi inteira. E quando eles mudaram a Kombi aqui em 76, eles lançaram a Kombi com as portas normais, as portas de salão, ou as janelas, né? Era uma Kombi de 12 janelas ainda. Eles só mudaram a frente, tanto que aqui ficou chamada essa Kombi de T1,5, porque eles só mudaram a frente da Kombi para T2 e o resto era tipo uma corujinha. Na verdade, eles fizeram até um suporte no curvão traseiro para ficar a lanterna. Se você pegar uma Kombi e olhar para a Kombi, você vai ver que aqui na traseira, onde tem a parte curva, redonda, ela tem um ressalto para poder colocar as lanternas da T2 na parte traseira. Vou falar da nossa Kombi T1,5 ou T2, chame do jeito que você quiser, a Kombi Clipper no caso, ficou sendo chamada assim, antes era corujinha, agora é Clipper. Em 1976 também ela deixa de ter o motor 1500, ela passa a ter o motor 1600. Mas nessa época o motor 1600 ele não é ainda com dupla carburação, ele é apenas com uma única carburação. Esse motor 1600 de uma única carburação rende 58 cavalos. E nesse ano também, de 1976, é lançado no Salão do Automóvel de São Paulo, apresentado no caso, não foi lançado esse ano, foi lançado mais para frente, mas foi apresentado no Salão Automóvel de São Paulo a Kombi Safari, a Kombi Motorhome, feita pela Karmann Ghia, a mesma que foi lançada lá na África do Sul, foi lançada depois na Alemanha, inclusive ela era idêntica à Kombi da Alemanha. A Kombi alemã foi a mesma que foi apresentada aqui no Salão do Automóvel de São Paulo. Depois ela teve uma melhoria, que foi colocada aquela parte de cima, que eu te falei que a Kombi brasileira tinha a parte da cama em cima. Essa versão também teve na Europa, da cama, depois foi introduzida e foi lançada já com essa introdução a mais, a Kombi Safari aqui no Brasil. Em 1978, o motor da Kombi ela passa a ter dupla carburação. Você podia ter uma Kombi ou com única carburação, na verdade, ou podia ter uma Kombi dupla carburação, todas com motor 1600. Essa Kombi com dupla carburação ela rendia 65 cavalos. E no ano de 1979 é lançado aqui no Brasil a Kombi Safari, nesse ano de 79. Essa Kombi Safari, ela tinha tudo que você tinha em casa. Ela tinha, como eu já falei nesse vídeo, uma cama em cima da cabine. Ela tinha um banheiro que, embora pequeno, ela era bem funcional. Também tinha uma cozinha que, embora pequena essa cozinha, também era bem funcional. Ela tinha um fogão de 2 bocas, que podia ser usado ou você podia fechar em cima do fogão e usar como bancada. Tinha uma frigobar também nessa cozinha. É uma cozinha que era completa também por um detalhe, que ela tinha até micro-ondas. Cabe todos os nossos gatos? Cabe todos os nossos gatos. Mesmo porque a parte de trás da Kombi era tipo uma sala com uma mesa no centro. Essa sala era um banco inteiriço que dava a volta. Você podia sentar em volta da mesa
Você podia ter uma televisão ali, sentar ali para assistir uma televisão, e quando fosse dormir, tinha uma manivela nessa mesa que você girava, a mesa baixava e ficava na altura do banco. Quando ela ficava na altura do banco, você podia colocar uma almofada em cima, que inclusive era o próprio encosto do banco, você podia colocar em cima e virava outra cama de casal. Uma Kombi dessas, ela acomodava tranquilamente 5 pessoas. Em 1980, a Karmann Ghia reduziu os seus projetos, reduziu o seu investimento em produção. Teve uma redução também de Kombis Safari sendo produzidas. Isso começou a ficar um pouco raro, uma Kombi Safari, porque não era mais tantas que eram produzidas em série, assim, uma atrás da outra. Já diminuiu a produção da Kombi Safari. Em 1981 é lançada a Kombi a diesel. Essa Kombi a diesel, ela tinha um radiador na frente e um motor a diesel atrás. O problema é que a bomba de combustível desses motores a diesel era uma bomba que era com problemas. Ela tinha um problema de vencer a distância entre o radiador e o motor, o que fazia com que esses motores superaqueciam e fundiam. Então começaram a reclamar e falar que a Kombi a diesel não era muito boa, e muitas Kombis a diesel foram passadas para uma Kombi a gasolina. Muitos até tiravam o motor a diesel e colocavam o motor a ar da Kombi mesmo, porque é uma prática comum na época você trocar o motor inteiro de um carro, que o motor não era vinculado ao documento que nem é hoje. Então se o motor fundia, se ficasse mais barato, você tirava o motor, colocava outro e acabou. E um detalhe, a Kombi Homer, a Kombi Safari, ela nunca teve a versão a diesel, todas foram com motor a ar 1600 de dupla carburação. Em 1983 a Kombi, inclusive a Kombi Homer já era com esse sistema. A Kombi normal ganha esse sistema, que é o sistema de freio a disco na frente. E ela ganha umas rodas, que antes eram as rodas 5 furos, elas ganham umas rodas 5 furos, só que com o centro menor, ou aquela abertura do centro é um pouco menor, para poder dar espaço para o disco, para ter o freio a disco funcional na Kombi. Em 1990, a Karmann Ghia diminui ainda mais a produção da Kombi Safari. Ficou muito mais raro você encontrar uma Kombi Safari a partir dos anos 90. Foram menos fabricadas a partir desse ano, então ficou um carro muito raro. Em 1994, a porta dianteira da Kombi ela ganha um vinco, um friso que corre debaixo da porta até em cima das rodas da Kombi. A Kombi Safari também ganha esse friso, só que a partir de 94 fica muito mais raras, inclusive com esse vinco. É quase impossível você achar uma Kombi Safari com esse vinco da porta. E ficou mais comum, porque a Kombi continuou sendo fabricada, a Kombi normal. Em 1995, a Kombi Safari, a produção dela é encerrada. A Karmann Ghia encerra produzindo apenas 450 Kombis Safari, essas Kombis motorhome, no caso. Você vê como ficou um veículo bastante exclusivo. Em 2006, a Kombi deixa de ter o motor a ar. Na verdade, 2005 foi o último ano de fabricação do motor a ar da Kombi. Em 2006, esse motor a ar ele passa a ser o motor EA111 de 1.4 litros que rende 80 cavalos. Na verdade, ele é 1390 cilindradas esse motor. A última Kombi, a Last Edition, ela foi fabricada em 2013, que era a última versão da Kombi, que era uma Kombi azul e branca. Ela era azul e branca em referência às primeiras Kombis. Tanto que causou até revolta nos proprietários de Kombi dessa Last Edition, porque ela fez tanto sucesso de vendas quando lançaram, que a Volkswagen resolveu produzir mais dessas Kombis. Ficou o ano inteiro produzindo as Kombis. E quem comprou uma Kombi, já tinha comprado uma Last Edition, porque ia ser uma Kombi muito limitada, ficou com raiva, porque agora tem muito mais Kombis iguais a dele por aí, tem bastante, inclusive, Kombis Last Edition circulando pelo Brasil. A Kombi ela sempre foi um carro muito querido pelo brasileiro. Como eu já falei no começo desse vídeo, eles fizeram várias coisas com a Kombi, desde carrinho de lanche até transporte, já foi peru escolar. Ravena, qual a sua experiência com a Kombi escolar? Ela ia de Kombi escolar para a escola. Eu não ia, meus pais me levavam de carro, depois meu avô me levava para a escola, mas a Ravena ia de Kombi. Eu ia porque teve um período que meus pais trabalhavam o dia todo
ia no Iapé, dia de Kombi escolar, era mó legal. Porque dá pra você andar, quando você é criança, você anda a pé, anda, né, na Kombi, não precisa se curvar. E era mó zoeira. E era mó legal a experiência. E quando eles deixavam a gente ir na frente, porque era tipo meio rodízio, assim, o aluno que ia na frente na Kombi era mó legal. Eu gostava. Eu só tenho coisa boa da Kombi. Eu acho engraçado. E o Fusca também, né? Os dois carros. Os carros que fizeram muita parte aí da vida do brasileiro. O brasileiro gosta muito de uma Kombi, gosta muito de um Fusca devido a isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.